Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao terceiro Congresso Benedict Lust. Então, nós estamos comemorando aí o Dia Internacional da Naturopatia neste final de semana. Espero que todos tenham visto no dia 8, no sábado, ontem, e que hoje também permaneça o dia inteiro vendo as nossas palestras dos nossos colegas. Então, a minha intervenção hoje, a minha palestra, é explorando as 7 emoções de Pansep como proposta do profissional naturopata. Então, em comemoração ao pai da naturopatia, eu vou mostrar para vocês o pai da neurociência afetiva com uma proposta de aplicação avaliativa no protocolo de vocês. Meu nome é Lucila Turrini, eu sou vice-presidente da Aporte, eu sou diretora de curso da Uniabrat, gestora do portal de notícias Europa Terapia, faço também parte do comitê de organização do Bloco Europeu de Congressos Internacionais. A minha formação é em psicanálise, em terapias e terapeuta integrativa, sistêmica e naturopata. Então vamos lá, mostrar para vocês inicialmente esta afirmação. E a partir dessa afirmação do entendimento, nós vamos estar seguindo todo o caminho da explicação, qual é a base teórica, quem é o teórico e como é que nós podemos, na prática, aplicar esse conhecimento. Então, a emoção é disparada, ela é sentida para orientar o comportamento correspondente, uma resposta, né, da forma mais adequada para a nossa sobrevivência. Então, a emoção, ela é exatamente, ela tem esta função. E eu gosto de deixar muito claro isso, porque neste conceito e vários conceitos em relação à emoção, sentimento, pensamento, há um certo conflito, onde termina exatamente quem vem primeiro. Então, eu vou adotar hoje, combinar com vocês, que eu estou adotando aqui a neurociência afetiva, aonde a emoção, ela é esse disparo para uma melhor resposta para a nossa sobrevivência, não é? Então, de todas as explicações, essa realmente trouxe a base da comprovação científica em laboratório, em vivo, através da própria prática clínica, enfim, de todas as imagens de ressonância magnética funcional. Então, nós ficamos bem tranquilos em relação a isso. E outro equívoco, né, que nós escutamos, ouvimos o tempo todo, e durante, acho que toda a minha vida, por exemplo, né, até ter conhecimento correto, que a emoção é algo que atrapalha a razão. Existe a razão e existe a emoção como se fossem dois processos separados. Isso não é uma verdade. A partir também do avanço da neurociência, já foi demonstrado largamente que não, toda decisão, ela tem aí o viés, ela tem aí a participação e não tem como ser diferente da emoção. Então, a qualidade do que eu estou nomeando como emoção, qual é o mecanismo e qual é o desfecho de tudo isso, né? Já que é um componente importantíssimo e inseparável de uma decisão eficaz da minha parte, de todas nós, então eu preciso entender não somente como eu funciono, mas como somos naturopatas, somos terapeutas, cuidamos do próximo, nós temos também que saber de uma forma precisa do que se trata a emoção. Então, esse é o teórico, Jaak Panksepp, ele é um neurocientista, ele foi, né, levou o título aí como o pai da neurociência afetiva, porque ele que postulou, inclusive, essa nomenclatura, e ele se debruçou muito, e a vida toda, né, na procura de melhores respostas para o desconforto que ele mesmo tinha quando ele se deparava com uma explicação relacionada ao comportamento, relacionado como é que tudo isso funciona, como é que se dá, né? Ele teve episódios dramáticos na vida dele, como a perda de uma filha. Após isso, ele desenvolve depressão e depois ele tem câncer. Ele faleceu, se não me engano, em 2017. Então, portanto, ele foi o tempo todo querendo entender o que que era tudo isso, né? O que as emoções básicas, né? A natureza das emoções, qual, afinal de contas, como é que ela processa dentro do cérebro, qual é a colaboração de todo o nosso circuito sistêmico, não é? Que nós já sabemos disso também. Nossos sistemas, eles precisam estar interligados e saudáveis, até para não estar aí
sobrecarregando um órgão, uma função, um sistema, né? Então, ele queria saber especificamente qual era a natureza das emoções e quais as suas relações com os distúrbios psíquicos humanos. Então, ele trabalhou o tempo todo, basicamente, né, com mamíferos, e óbvio, chegamos a nós que somos mamíferos dito superiores, certo? Então, aí, para deixar mais claro qual é o mecanismo da frase e o que é e que foi postulado pela neurociência afetiva, emoções são conjuntos complexos de reações químicas e neurais. Pronto, é disso que se trata. Então, eu vou ter disparos, que eu vou sentir algo, esse sentir algo eu vou estar nomeando, e este nomear eu vou começar a estar mais ou menos confortável, desconfortável, com prazer e desprazer. Eu vou ter um deslocamento importante a partir desse disparo que tem a função, né, de regular o nosso sistema para preservar a nossa vida, né? Então, o organismo e tudo que nós, da forma que nós funcionamos, né? E, obviamente, o cérebro sempre vai estar procurando a melhor circunstância, a mais vantajosa para você sobreviver, né? Então, o nosso cérebro, por exemplo, ele é preditivo. Então, ele fica o tempo todo fazendo previsões, testando previsões, recebendo o impacto interno e externo do ambiente, por exemplo, e ele começa a tentar a melhor resposta. O que fez você chegar aonde você está, afinal de contas, que qual foi o seu trajeto? Aí nós estamos falando de memórias, né, episódicas, declarativas e também não declarativas, né, porque tudo isso está no nosso sistema. Então, ele vai prevendo. Então, o tempo todo, a realidade lá dentro, subjetiva, somos nós, né, a partir de todo esse funcionamento do cérebro, prevendo a realidade. Então, a gente tem uma previsão da realidade. Então, quando acontece, basicamente, o que eu vou falar para vocês, quando acontece o desvio da homeostase, é quando eu faço uma previsão e essa previsão não é a melhor resposta e nem condiz com a realidade. Então, aí eu tenho um conflito, um desconforto, né? Então, é importante sempre deixar claro que as emoções são processos determinados biologicamente, né? É um processo inato e autônomo, né? Então, só essa definição já fica bem claro que parece, né, pelo que tudo indica, e os estudos e a ciência, que a gente vem meio com que sobrevivência. A gente vem com uma placa-mãe, né, todos nós e tal, uma mochilinha ali para a gente poder estar, quando indo ao mundo, né, interagindo com o mundo, seja ele o externo ou o interno, que a gente possa ter avisos e disparos para que a gente possa sempre estar em equilíbrio. Com qual finalidade? Novamente, a sobrevivência, a sua sobrevivência e, consequentemente, a sobrevivência da espécie humana. Então, é disso que se trata a emoção. E quando nós falamos de estudar a neurociência afetiva, inicialmente, nós vamos entender que três processos envolvidos nesse primeiro original disparo, né? Eu vou dar um exemplo, né? Rapidamente, quando o bebê nasce, ele quando vai procurar o alimento, né, o seio da mãe, ele neste momento é totalmente, ninguém ensinou, ele vai procurando, não é, para poder satisfazer uma necessidade que causou um desconforto dele, né, nele, uma dor no estômago, um buraco, uma pressão, uma tensão, alguma coisa está ruim, o organismo dele, obviamente, tudo isso está ligado a substâncias, de taxas altas, baixas, aqui está faltando, então é por isso que a gente vai beber água, por isso que a gente tem fome, por isso que a gente tem que dormir, por isso que a gente tem que regular o nosso sistema, não é? E quem regula isso é todos esses processos autônomos, inatos, para poder, obviamente, eu tenho uma passagem interessante que eu acho que vai exemplificar, assim, todo mundo vai entender, né? Quando eu fui à minha homeopata,
ela tem, lógico, quem já foi homeopata sabe, né, como é, inclusive, muito próximo do tipo de anamnese que a gente também aplica, as perguntas focadas e diretas e tudo mais. Ela me perguntou, Lucila, como funciona o seu intestino? Como é que funciona? Eu fiquei assim uns segundos pensando, olhando para cima, olhando para baixo. Ela parou e falou, então tá tudo bem o teu intestino. Aí eu falei, gente, mas eu nem respondi nada. Ela falou, se você não sabe como funciona o teu intestino, é porque ele está funcionando perfeitamente bem para o que ele veio. Então, veja bem, da mesma forma que cada órgão tem a sua função, o cérebro também tem a sua função. Então, ele, todo o nosso sistema, fala assim: olha, galera, é o seguinte, esse sistema aqui, ó, né, vivo, chamado ser humano, precisa vir com vários dispositivos, com colaborações aí de reações químicas, neurais e tudo mais, para poder dar conta dessa permanência existencial, né, até o dia que a gente perde a conta ali no final, né? Então, mas ao final, mas durante no percurso, eu vou ser ajudada por toda esse sistema que tem o compromisso de regular e sempre dar a melhor resposta. Isso é importante a gente fixar. Dentro desse processo primário, que são os afetos primordiais básicos, e todo o processo no cérebro e todo o conjunto funcionando nesse sentido, é subneocorticais. Então, significa que no cerebelo, né, que o cerebelo é onde está o cérebro e outras coisas, né? O pessoal fala que cérebro, não, tem ali outras camadas e outras funções e tudo mais. Então, a gente fala o cerebelo, ele vai ter ali toda as funções de informações, de disparos, de toda vez que a gente precisar da melhor resposta para a sobrevivência. Então, a gente vai ter nesse processo primário, nós vamos ter os afetos emocionais, afetos homeostáticos e afetos sensoriais. Então, é simples, quando eu tenho afetos homeostáticos, é quando eu tenho um desconforto, aumenta o meu desprazer, né? Significa que eu estou me deslocando da minha homeostase, que é uma zona de equilíbrio, não é? Do nosso organismo, e eu preciso tomar uma água porque esse sistema autônomo ele já identificou que eu estou tendo alterações de taxas, né, de substâncias, enfim, de proteínas, do sal, do açúcar, glicose, enfim, né? Ele percebe isso e ele manda para você esse esse sentimento, né? Um troço que está esquisito, eu não estou bem, e vai para uma ação específica. Então, veja bem, quando ele forma um padrão, né, porque por isso que existe, né, ele forma um padrão químico e neural específico para uma ação específica. Portanto, esse padrão, ele espera que nós tenhamos um comportamento padrão e uma resposta padrão. E a melhor resposta, a mais saudável, para você permanecer saudável. Pronto. Então, os afetos homeostáticos é muito simples, né? Cada um são diferentes, né? Com respostas diferentes, inclusive, como a gente sempre fala, não adianta eu estar com sede e eu achar que eu posso comer um prato imenso de lasanha e que está tudo certo. Não, eu vou continuar desidratando, precisando do líquido, da água e tal e tal. E isso aplica-se para tudo. Então, a gente sempre vai ter um circuito relacionado a um tipo de ação, porque tem a finalidade de equilibrar você de novo. Então, o homeostático todo mundo já conheceu, a gente estuda, inclusive, na escola e tudo mais. Então, não tem a ver com quando eu tenho uma taxa alterada, né, no batimento cardíaco, quando eu tenho em relação à minha pressão arterial, à minha temperatura do corpo, né? Esse processo de homeostase vai tentando regular você, né? Que chama-se que quando o organismo sai muito da homeostase, lança-se uma carga alostática com essa função de promover em você algumas ações, né? Como, por exemplo, se eu estou com calor, eu começo a transpirar, eu começo a suar. Quando eu estou com muito frio, eu começo a tremer para produzir calor.
quando eu estou num momento muito crítico, aonde eu preciso ter uma ação, eu vou ter tudo orquestrado para eu ter mais força nas pernas para correr, eu vou ter mais condição de preservar os meus órgãos nobres. Então, tudo isso acontece sem a sua consciência. Isso está funcionando, é inato, é autônomo, está funcionando, né? Só quando, lembra do meu intestino lá com a homeopata? Só quando me provoca algum tipo de desconforto que isso vem o sentimento, e do sentimento vem a consciência que eu preciso fazer alguma coisa. Mas antes disso apresentar, o meu organismo já tentou se regular, já tentou entrar na homeostase com essas cargas todas do sistema quando está em desordem. Pronto? Então, quando eu falo em afetos homeostáticos, lembrando, quando eu falo afetos, não é de afetividade, quando eu falo afeto, é de afetar algo que está me afetando nas questões homeostáticas, fisiológicas e tudo mais, é muito simples, porque é uma questão de eu ir lá no mundo, pegar um objeto que inanimado. Eu pego a água, eu pego a comida, então eu não preciso do outro para isso, teoricamente, né? Então eu tenho condição de estar saciando ou cumprindo a minha necessidade com a melhor resposta, porque eu tenho sede, eu bebo água, né? Não é eu tenho sede, tomo Coca-Cola. Aí eu desvio, achando que eu estou hidratando. Não, eu estou arrumando mais encrenca na vida. E aí é comportamental que tem a ver com outro processo que eu vou falar para vocês. Quando eu falar dos afetos emocionais, é onde a neurociência afetiva se debruçou e é deste material do processo que ela se ocupa, tem a ver aí que começa a grande encrenca, porque tem a ver com necessidades primordiais, inatas e autônomas, que depende de quem, gente? Do outro. Depende da minha vinculação com o outro. Depende desse outro suprir esta necessidade, sendo que este outro, é da espécie humana, também tem as necessidades dele. Percebe? Então, já começa a bagunça aí. Quando eu falo em afetos sensórios, né? Quando algo está me afetando, acionando toda a minha parte sensorial. Por exemplo, eu posso chegar perto de uma comida, né? E através do odor eu perceber que eu tenho que me afastar dessa comida. Eu tenho reações de náuseas, nojo, alguma coisa ali, o odor é de estragado, é ruim, e causa desconforto, então eu me afasto. Então, os sistemas todos têm, assim, basicamente, uma mão assim: olha, tá bom, eu me aproximo, tá ruim, eu me afasto. Só que nós somos complexos o suficiente para não encarar isso de uma forma natural como os outros mamíferos, né? Porque para o leão, para o cachorro, para o gato, para todo mundo ali dessa camada aí, né? Tá ruim, eu cristalizo, eu fujo, eu vejo mais, eu tenho potência para ser um predador, eu vou e ataco, se não, eu fujo, se tá ruim, então é muito simples, a raiva, o sentimento de eu posso me aproximar e eu tenho que me distanciar, né? Então, o processo é o mesmo, que causa conforto e desconforto, é uma tensão que acontece, né? Trabalhamos aí, daqui a pouco eu vou falar sobre valência e intensidade. Bom, o segundo processo é o processo secundário. O secundário, parando também, muitas pessoas confundem um processo autônomo de um processo automatizado. Essa emoção de processo secundário tem a ver com isso. O que foi automatizado através do o adquirido e o aprendido, né? O aprendido, a aprendizagem, né? Então, é um comportamento condicionado. Aí eu vou ter hábito e comportamento também emocional e tudo mais a partir do meu aprendizado por repetição, por forte emoção e por trauma, enfim, né? Toda a forma que o ser humano vai aprender a construir a sua realidade subjetiva. E tem um terceiro processo, que é o terciário. Aí, neste momento, nós vamos acionar
toda a parte frontal, neocórtex, da parte das memórias de trabalho, a episódicas, declarativas, tudo que eu lembro ou tenho condição de lembrar. Por que que eu falo isso? Porque existem processos que acontecem com todos nós, seres humanos, que questões cognitivas, elaborar um impacto, um afeto que me afetou, né, que nós temos quando desenvolvemos o cérebro de uma forma considerado adulto, né, já formado, maduro, eu não tenho essa ferramenta cognitiva completa para entender, mas isso não significa que não está acontecendo comigo, que eu não estou sentindo esse conforto, desconforto, conforto, desconforto. Volta ao exemplo do bebê, né? Quando ele tem um desconforto, ele chora, porque ele precisa ter uma ação para provocar uma mudança no mundo. Para este mundo chegar, que no caso a mamãe, com a mamadeira, com o seio, tudo, para poder ele, de um momento desconfortável, ele passar para um conforto. Porque esse desconfortável, ele saiu da homeostase, ele está com fome, ele está com medo, então ele precisa do outro. Guardem essa informação. Então, nesse terciário, é aonde a porca torce o rabo. Por quê? Porque depende da cultura, do ambiente, de tudo que eu aprendi na minha vida, o ambiente que eu estou inserida, que eu fui inserida, no meu nascimento, do meu cuidador, da minha mãe, do meu pai, e todos os meus valores e todas as minhas crenças. Segundo, eu vou chegar, quando chegar o sentimento, veio aqui, eu senti saudade, eu senti amor, eu senti ódio, desprezo, eu senti, nesse momento eu tomei consciência, aí depois eu vou alucinar, depois eu vou imaginar, depois eu vou fazer previsões, como é que eu entendo que eu vou resolver aquela necessidade, lembrando, a emocional depende do outro. Então, eu vou tendo todas as estratégias na minha cabeça, porque eu estou sentindo que eu necessito de uma situação que favoreça, um resultado que favoreça aquele meu desconforto. E todo esse sistema, novamente, é para você sobreviver da melhor forma possível, considerado saudável, né? Então, a natureza é perfeita, bem nessa história evolutiva, né? A gente foi mudando algumas coisas, mas permanecemos com emoções desde sempre, e que hoje a gente vai dar conta desse sistema, desse disparo, né? Dessa resposta, de N maneiras também mais contemporâneas, mais atuais, de acordo com o que a gente entende ou prevê o mundo, certo? Então, esses são os três processos que nós vamos estar entendendo para identificar claramente que quando o meu cliente, o meu interagente, ele vem com a narrativa, dentro da narrativa, da história dele, ele vai apresentar sintomas, não é? Está à sua frente por esse motivo. Eu me sinto muito ansioso, eu estou com febre recorrente, seja sintomas físicos, emocionais, psicológicos, pronto. Ele vem com uma demanda e esta demanda é um processo terciário. Isso significa que o trabalho do profissional é abaixando aí, né, esses níveis. Então, quer dizer, ele conta uma história já muito bem elaborada a partir da cultura dele, do ambiente dele, como ele aprendeu, e depois nós vamos perceber aonde isso está alocado, chegando até no desvio da emoção primária, porque ela tem a finalidade de regular a homeostase do seu cliente. Então, nós temos que chegar na causa, né? Então, quando o seu cliente falar que tem ansiedade, a ansiedade não é a causa, a ansiedade é um sintoma, né? Se é um sintoma, anota aí, é mecanismo de defesa. Então, portanto, tudo, absolutamente tudo que acontece com a gente tem uma função e tem um porquê. Para mais ou para menos, quando a gente altera tudo isso, que vem de uma forma brilhante pela natureza, nós vamos aí estar negociando para tentar ter conforto maior ou desconforto, né? Porque muitas pessoas
Depois eu vou explicar o porquê a gente permanece o tempo todo em situações claramente disfuncionais e não temos, sabemos que não está bom, a gente tem sintomas ruins, a gente sai da nossa homeostase, mas a gente não consegue se livrar daquilo, né? Tem uma explicação na neurociência afetiva, sim. Então, eu determinei aqui quatro pilares que a gente começa a estudar e aprofundar, e muitos outros, para poder entender esse mecanismo da emoção, da neurociência afetiva e tudo mais. Obviamente, chega um momento que você vai começar a direcionar o complemento desses estudos a partir do seu protocolo, aonde você, qual a demanda que você tem mais frequente, tem a ver com com a sua vontade, né, o seu desejo de trabalhar com uma técnica X ou Y. Então, a gente vai aumentando o nosso protocolo de uma forma também personalizada nesse sentido, né? Então, aprender sobre homeostase de uma forma na visão da neurociência afetiva é importante, como a carga alostática, entropia, tudo isso é importante porque este mecanismo, que é inato e tal, é autônomo, ele é para ter todos nós funcionamos dessa forma. É desta forma, é deste jeito, é determinado, isso é determinado, a função, né? Então, entender o homeostase é muito importante, porque faz total sentido para você, inclusive, em todos os momentos, você sempre estar isso, porque é muito fácil entender quando eu estou fora, do desvio da homeostase, nas questões fisiológicas, né? O que a gente tem um pouco mais de dificuldade é entender que é o mesmo processo para as questões emocionais e para as questões sensoriais, né? Sempre com o mesmo objetivo. Lógico, nós precisamos estar entendendo aí bastante sobre toda a parte bioquímica envolvida, principalmente para os naturopatas, terapeutas de práticas naturais de saúde, porque a gente tem vários dispositivos, vários suplementos, várias plantas, um monte de técnicas psíquicas também, né, para quem trabalha nessa área, para está colaborando com uma intervenção mais efetiva, com um princípio ativo mais efetivo, quando eu sei que eu já descobri qual que é a emoção afetiva básica, né, a original ali, aquela que está com essa função em desvio do meu cliente, sei qual que é a química relacionada, eu sei qual é o circuito, relacionado, e tudo isso vai me dando um pouco mais de pistas de segurança, como eu posso atingir um objetivo muito mais rápido e eficiente acerca desse desvio homeostático do meu cliente. Certo? Então, ter conhecimento de todos os hormônios, neurotransmissores, absolutamente tudo nessa área, né? Opioides e tal e tal. E para quem realmente deseja trabalhar também no processo terciário, que é um processo que acontece desse mesmo mecanismo, né? O cérebro ele é preditivo, como eu falei, ele prevê e ele fica testando qual a melhor previsão que ele teve anteriormente, que você passou, está na memória, né? Qual o que você registrou ali na sua memória, para ver qual orientação ele vai dar para você, certo? Então, essa parte terciária, que tem a ver com a parte mais subjetiva e tudo mais, também é importante a gente ter conhecimento, porque nós sabemos, na prática mesmo, que por vezes você está fazendo um atendimento e a forma que está conduzindo o seu atendimento ao ponto de depois recomendar algum tipo de substância, enfim, de suplementação ou reposição e tal, e não obtém o resultado. Não obtém o resultado. Obtém o resultado por um período, né? E logo este conteúdo dessa necessidade que o seu cliente não está dando a melhor resposta, mais saudável, ele já vai comprometer outras áreas, porque começa a andar o negócio, né? Não está resolvido, né?
Então, portanto, como eu falei anteriormente, quando a gente também trabalha nesses quadrantes, nós trabalhamos no quadrante de valência e atividade, que seria a potência, que seria a tensão. Quanto de tensão o meu cliente está, através da narrativa dele. Então, quando eu tiver uma valência negativa, eu vou ter desconforto. Quando eu tiver uma valência positiva, eu vou ter conforto. Quando eu tiver uma atividade muito alta, eu tenho ansiedade. Quando eu tiver muito baixa, eu tenho a tranquilidade. Então, quando eu pego esses quatro quadrantes e eu localizo o meu interagente no discurso dele, então, ele está me contando de melancolia, de abatimento, de cansaço, fadiga. Nós vamos começar a perceber o quanto comprometido, melhor dizendo, o quanto desvio está, não permanente, mas que ele está cronificando, né? Então, ao ponto de abrir um transtorno, um quadro mais rigoroso, seja das questões fisiológicas até as questões mentais. Então, eu posso calibrar o meu atendimento, né, entendendo a partir dos sintomas que o meu interagente ele está indo para um caminho de colisão. Se não tiver um procedimento naquele, uma intervenção cirúrgica naquele momento, exata naquele momento, pelo andar da carruagem, ele vai permanecer muito mais em desvio do que em homeostase, portanto, produzindo muito mais sintomas, certo? Então, a gente trabalha nesses quadrantes. Bom, então o Pansep, ele dividiu em 7 sistemas afetivos fundamentais, tá? Quando eu falo fundamentais, é o mesmo que a sua pressão arterial tem que estar tal por tal. A mesma coisa que a tua temperatura do corpo tem que estar 37,5 ou 36,5 e tal, tal, tal. São os valores de referência, né? Então, para eu não sair da homeostase afetiva, emocional, eu preciso de uma ação no mundo. É para isso que eu preciso botar o meu bloco na rua. Se eu não colocar o bloco na rua, não vai dar certo, né? Eu vou estar sempre produzindo sintomas. Então, ele classificou em 7. A primeiro é o mais antigo, o Seeking, que é busca expectativa, ele é o mais antigo, ele tem todas as espécies, todos os organismos vivos, né? Os mamíferos e os invertebrados, enfim, que significa o quê? A motivação, a curiosidade, a busca pela novidade. É eu me lançar neste mundo, meu Deus, e experimentar todos os objetos que possam satisfazer essa minha necessidade. Então, ele é o mais antigo, ele que vai estar também em todos os outros sistemas, porque óbvio, se eu tenho uma necessidade de vincular, eu preciso sair e ir em busca do vínculo. Se eu preciso de qualquer outra necessidade, como toda necessidade eu preciso, como são todas primordiais, são básicas e todas ligadas à nossa espécie humana, a gente está falando, né, de todos os tempos. E significa que o nosso corpo tem que estar no jogo para produzir toda a química necessária, benéfica para voltar para a homeostase. Não adianta ficar brincando de dopamina e o circuito não está completo. Não vai adiantar muito, muito pelo contrário. É como o cortisol. Cortisol é extraordinário no nosso sistema, o motivo, a função que ele existe é extraordinário. Agora, tenha o cortisol lá em cima, para ver quais são os comprometimentos, as patologias que vão estar se apresentando. É a mesma coisa da dopamina, tá? Então, esse sistema, ele vai estar em todos, ele é muito importante, porque quando acontecem vários episódios em nossas vidas, aonde no meu processo terciário eu vou estar entendendo, prevendo uma realidade que ela não acontece,
dependendo do impacto, né, eu vou estar desligando esse sistema. Aí eu posso estar abrindo um quadro, por exemplo, de depressão, tá? O rage, ele é a fúria, rage é a fúria, é a questão da forma que também é uma potência, tem a ver com dopamina também, é a forma que a gente, quando entre eu e o meu objeto, que eu já sei que ele é importante porque eu defini que ele que vai sanar a minha necessidade básica, vai me fazer voltar a ter conforto, né? Prazer. Então, quando tem algo, alguém entre eu e o meu objeto, a raiva se apresenta. A raiva vai estar ali presente. A raiva também é um mecanismo muito importante na sua origem, porque nós temos essa inato autônomo, essa placa-mãe, a raiva, porque em muitas ocasiões nós precisamos dessa pressão, né, dessa solução de ter todo o meu organismo preparado, né, para essa fúria, porque o ambiente está me trazendo uma demanda que eu preciso provocar essa raiva, essa fúria. Obviamente, mais uma vez, quando vai para o processo terciário, eu senti raiva, não tem problema algum, não tem problema nenhum, não tem nada com moralidade, certo, errado, nada. É só é bom ou é ruim. Sentir raiva não é ruim, não é bom, porque você tem um monte de reações estranhas. A tua pressão arterial pode subir, o estresse começa a ficar, o batimento cardíaco fica acelerado, você fica vermelho todo aqui em cima, todo o teu corpo tá para você socar todo mundo. O que acontece, que a gente tem um outro sistema, ok, não sei o quê, o terciário, ele vai começar a dizer o seguinte, né? Por conta desse sentimento, eu agora tenho ressentimento, eu tenho a ciúme, eu tenho uma forma de lidar com esse sentimento de uma forma extremamente disfuncional, né? Apelativa, aonde eu vou pegar este conteúdo do que eu senti, que é um desconforto, é verdade, né? É simples, né? O corpo se preparando com a raiva é diferente o corpo se preparando para cuidar de uma pessoa que você ama. O seu corpo é diferente, a química é diferente, né? Enquanto eu preciso, para ir para ação, eu preciso da dopamina, por exemplo, e outros tantos, para eu poder estar cuidando de uma pessoa, eu tenho que produzir, exemplo, mamãe e bebê, ocitocina, certo? Então, para quê? Para ter respostas diferentes, porque tem uma função diferente ao final, né? Tem que ter um comportamento X para poder sobreviver. Você, a mãe, você e o seu bebê, principalmente, precisa do seu cuidado. Então, não sei se está dando para entender. Fear é o medo, está sempre ligadinho com a ansiedade, né? Depois eu vou explicar a diferença entre os dois e por que eles estão basicamente juntos. Então, significa que já é uma direção para se pensar. Quando o cliente vem falando é muito ansioso, tem muita ansiedade, nós já começamos a desenhar na nossa cabecinha algo relacionado ao medo, certo? E eu vou explicar daqui a pouquinho um pouquinho mais sobre isso. O lust é impulso sexual, que também tem a ver com reprodução, tem a ver com perpetuar a espécie, tem a ver com a saúde nesse sentido de também químico, também tudo isso. E, obviamente, mais uma vez, quando vai para o terciário, que aí eu vou ter toda a bagunça relacionada ao meu desejo sexual. Aí entra moralidade, tabu, entra problemas com orientação sexual, aí entra uma bagunça sem fim, mas ele é um sistema também primário, ele é um sistema de necessidade afetiva fundamental, tá? O care é cuidado, então eu cuidar e ser cuidada pelo outro, né? O exemplo que a gente sempre dá é a mãe com o bebê, né? É esta relação, esse casalzinho, né, que se forma, que
provoca tanto as questões químicas, né, com todo o circuito relacionado para produzir um comportamento, né? A mãe, ela recebe a ocitocina para justamente suportar, porque nós somos os mamíferos que ficam muito tempo dependente de um adulto, né? De um pensante. Então, nós, a mãe precisa suportar isso até desenvolver com o seu bebê o apego, né? A mamãe com apego ao filho e o filho com apego à mãe, desenvolver o amor e tudo mais, né? Então, a natureza vem ajudando nesse sentido, preparando o terreno para a gente ter essa primeira vinculação na vida, que é com a nossa mãe, né? É com o nosso cuidador, é com o nosso núcleo familiar. Então, tudo isso é proporcionado para ter um bom resultado. E no caso do bebê, se isso não fosse, nós, claramente, nós morremos segundos após o nascimento, se não tiver alguém para dizer agora você tem que expirar, chora, e tal, agora, enfim, tem isso por muito tempo, inclusive, né? Que a gente é os mamíferos aqui, nós somos complicados. E o pânico e grief é o pânico e tristeza, tá? Que está relacionado aí também a uma dinâmica muito importante e que está ligado com a angústia da separação, guarda um pouco de lugar com o medo, mas é diferente porque o pânico da separação tem a ver especificamente esse sistema, ele tem a ver com vínculo e a necessidade de ser amado, né? Então, para eu ser amado e amar, eu preciso me vincular, eu preciso ter um vínculo com o outro. Por quê? Por N razões, mas a basicona é a seguinte, porque senão eu morro. Porque é assim que nós registramos. Lembra que eu falei agora há pouco? Que nós vamos ter memórias episódicas, declarativas e não declarativas. Significa que eu não ter a memória episódica, declarativa, não significa que eu não tenha a memória. A memória, quer dizer, significa que eu não tenho registro. Não é memória da forma que nós entendemos, que muitas eu posso convocar, eu posso lembrar, com algumas terapias eu até lembro que foi suprimido, que está no inconsciente. Não é isso. Tem isso também, mas não é isso. É o que todos os mamíferos sentem quando percebem a separação daquele ser outro que sem ele eu vou morrer. A sensação é de pânico, terror, de berros, de gritos, é desespero total. Todos nós passamos por isso. Todos. O desenrolar disso após esse episódio que vai fazer uma total diferença nas nossas histórias e vidas. Mas este momento de cadê a minha mãe, cadê este adulto, cadê esse pensante, se não chegar agora, eu vou morrer. Porque, óbvio, o registro que nós temos disso é verdade. A gente demora quase um ano para andar, 2 anos e pouquinho para começar a falar a primeira frase, a gente não consegue ir ao banheiro sozinho, a gente não consegue sair, se deslocar de um lugar para o outro, alguém tem que carregar no colo durante um bom tempo. Então, nós demoramos muito. Então, essa certeza de que eu preciso do outro gente, está na entranha da gente. Depois que a gente percebe isso, tudo muda. Ou tudo muda não, né? Porque não é tão fácil mudar. Mas fica um pouco mais pacificado. Fala, "Bom, então já entendi. Eu já identifico quando tem a ver com isso. E isso tem um nome, que já já eu vou falar para vocês, né? Então, seguindo aí, tem o último, que é o play. O play é a alegria da brincadeira. O que significa isso? São as habilidades sociais que nós temos. Nós aprendemos isso, nós, filhotinhos, os cachorrinhos, os gatinhos, os leãozinhos, nós, seres humanos. Como é que é isso? É a brincadeira. A brincadeira de luta, a brincadeira de correr um atrás do outro,
outras tantas brincadeiras que vai dar para nós um aprendizado muito importante, que porque esse sistema tem a ver com dominância, eu dominar o outro. Lembra? É para sobrevivência. Então, quem sobrevive? O mais forte, o mais persistente, o mais alto, o não sei lá o quem. Então, a gente vai nomeando aí, nessa escala toda, quem tem mais condição de sobreviver. Então, eu quero sempre dominar, né? Eu quero dominar. Só que quando a gente adulta, a gente é saudável e entende isso, a gente faz o quê? A gente brinca de dominância. O que que é brincar de dominância, gente? É eu entender que naquele contexto eu sou líder, eu domino, mas não significa que neste aqui eu sou mais uma na fila do pão. E tá tudo bem. Tá tudo bem eu dominar, tá tudo bem eu ser dominado. Tá? Então, quando eu me relaciono, seja com outro, né? Porque o afetivo está com o outro, quando eu entendo que eu posso ficar nessa alternância, e é um grande jogo, uma grande brincadeira, né? Fica quase também perfeitinho. É como cuidar e ser cuidado, né? O equilíbrio, né? E a mesma coisa também na dominância. Então, tem ambientes que eu vou dominar e tem outros que não. Só que tudo que eu falei para vocês, todos, quando entro em desvio, que a gente vai reconhecer no nosso cliente comportamentos que acabam sendo respostas disfuncionais, respostas inadequadas, respostas que traz sintomas. Lembra, sintoma é mecanismo de defesa. Portanto, enquanto eu não tiver uma nova resposta, eu vou continuar tendo sintomas. Matemática, sim, desse jeitinho. Se eu não tiver uma outra resposta, eu vou continuar com o mesmo sintoma. Quando eu tiver a resposta mais adequada e mais saudável, o sintoma perde a função. É a mesma coisa com uma febre, né? Ah, eu tenho febre porque eu estou com uma inflamação. Eu estou com uma febre porque eu estou com ação de uma bactéria. Quando eu eliminar este problema, né, não tiver mais infecção, a minha homeostase volta à fisiológica, né, e pronto, 36,5. Não tenho mais necessidade, o meu organismo não tem mais necessidade como defesa de produzir febre. Nas questões emocionais, de afetividade, a emoção que me afeta e os desdobramentos que eu estou falando para vocês, que aqui até agora é 7, né? É a mesma coisa. Então, enquanto eu não entender porque eu tenho ansiedade, a ansiedade vai continuar aparecendo. E os sintomas, todos juntos, né? Aí toda a sensação de morte, de um mundo acelerado, insônia, tudo isso está nesse processo. Tem desdobramento sempre, né? Se eu tenho, por exemplo, pressão alta, né, hipertensão, eu tenho já sei que eu vou ter muitos sintomas que estão agregados à pressão alta e posso ter, inclusive, consequências sérias, né? Bom, então lá e na prática, você, como é que tudo isso se dá? Sensação extrema de desprazer é a ansiedade, né? Significa que o teu sistema está em desvio, aonde a valência e a atividade está no topo, que você a ansiedade, com todos os sintomas através da ansiedade, né? Está ali em cima, provocando até o ataque de pânico, ou quem tem outro sistema, o TAG, né, de transtorno generalizado e tudo mais. Então, nós já vimos que é a resposta do nosso sistema de defesa. Pronto. Você tem que ser avisado, minha senhora, você tem que ser avisado, meu senhor, que tem alguma coisa tem que ser feita. Enquanto você não fizer, você vai produzir sintomas. Nós vamos ter ansiedade, um tipo de ansiedade que está ligada com medo, como eu conversei com vocês, que é o medo de externo, né? Nós temos esse sistema por conta de predadores, né? Eu tenho que sobreviver, então ou eu congelo ou eu corro, né? Então
Esse a gente é muito fácil de entender. Só que tem o outro, que é uma ansiedade um pouquinho mais elaborada, muito mais complexa da nossa condição humana, que tem a ver com vínculo, tem a ver com a necessidade de ser amado. Aí começa, gente. Então tem a ver com pânico, tem a ver com este momento de separação da mãe, este momento desesperador, tá? Qual é o comportamento, pensamento que nosso cliente tem na narrativa dele, para a gente identificar que a ansiedade dele está ligada a vínculo, à necessidade de ser amado, né? Que produz no seu registro o momento da separação. Talvez, eu não tenho tempo de explicar muito, né? Mas esse momento da separação é quando o bebê, no primeiro momento, ele percebe que a mãe não é ele. Ele percebe que a mãe é o outro. É o primeiro impacto, quando ele se distancia e percebe, eu preciso ter ações aqui, eu não sei, eu tenho desconforto, eu preciso observar muito o mundo, muito mesmo, para ver quais são as reações que o meu corpo vai me ajudar a ter, para eu não perder esse vínculo, já que eu entendi que eu sou um, a pessoa é o outro. Que até mais ou menos 6 meses é tudo junto e misturado, uma simbiose monstruosa. Esse olhar. Depois, o bebê, como ele está fora, ele percebe que ele já não é mais a mãe, ele está fora, ele é o outro. Ele tem que tocar o mundo. Ele tem que tocar como ele vai impactar o mundo ao seu favor, das necessidades totalmente dependentes dele, 100% dependente do outro. Isso marca, tem um registro, né, emocional. Depois, isso é reproduzido em várias oportunidades, quando a gente ainda é criança. Quando a gente se perde da mãe no local. Aquele momento é de total desespero da criança. Total. Eu perdi a minha mãe. Cadê a minha mãe? Cadê meu pai? Cadê minha avó? Onde é? Estou sozinho no mundo. E qual o sentimento que isso provoca? Eu vou falar já para vocês, que é aonde a gente começa a trabalhar quando o nosso cliente fala, eu sou muito ansioso, eu tenho muito medo. Por quê? Nós vamos encontrar isso na narrativa do cliente em a inadequação, na rejeição, na exposição, na sexualidade e no medo. Que eu falei que uma hora, né? Lembra lá, medo barra ansiedade, com características de ansiedade. Significa isso. Que depois, para eu não sentir todo esse desconforto fisiológico, pensamentos acelerados, catastróficos e tudo, eu começo a ter medo de sentir isso. Aí o pessoal no popular fala medo do medo, não é medo, seria mais ou menos isso, mas não é bem esse termo, mas seria esse processo, né, totalmente disfuncional. Então, significa, eu não presto para nada, eu sou ocupado de tudo, eu não sou mais inteligente, eu não sou a mais bonita, eu não mereço ser amada, eu nunca vou ser amada. E se eu me expor na palestra tal, o pessoal vai ter certeza que eu sou tranqueira, que eu não valho nada, que eu não mereço vínculo com ninguém, eu não posso me expor, não posso dar certeza do que eu penso a meu respeito, né? A sexualidade, eu deixo de ter a orientação sexual que eu desejo ter para não perder o vínculo com a minha família, com meu pai, com a minha mãe. Porque lembra, o vínculo é o maior, o desejo de ser amado é o maior. Eu preciso me vincular com pessoas. Então eu começo a fazer uma confusão. Então eu deixo de fazer o que eu preciso fazer, causo sintomas em mim, porque se eu fizer o que eu preciso, da minha necessidade, o outro me abandona. Se eu falar que eu tenho uma orientação sexual diferente do que meu pai, minha mãe, a sociedade deseja, eu perco meu pai e minha mãe. Logo, eu vou estar abandonada. Logo, o sentimento é um só: desamparo. Então, qual é o resumo da ópera? Falou em ansiedade, procura a trilha do medo e você vai chegar no desamparo através do discurso de inadequação, de rejeição, de exposição, de sexualidade e, obviamente, do medo.
Então, quando a gente tem esse conhecimento, eu dei uma palhinha só, gente, porque tem coisas muito mais complexas para chegar à conclusão. Mas também quando você chega, né? Então, quando se identifica que a ansiedade para aquele cliente tem a ver com desamparo, porque o desamparo ele tem um desdobramento interessante. Quando a gente estuda essas crenças nucleares aí de outro saber, de outra área, a gente fala sobre o desamparo, desamor e desvalor. Quando a gente fala dentro, esse conhecimento dentro daqui, o desamparo engloba. Porque na hora que eu sou desamparada, que é o sentimento original, dessa separação lá atrás, quando eu era extremamente dependente, não tinha memória episódica, mas eu tinha o registro afetivo, algo me afetou e eu registrei, meu corpo registrou, certo? Então, eu vou produzindo, quando isso não está indo a bom termo, isso eu vou produzindo em comportamentos. Então, eu vou ter pensamentos que de autoestima baixa, eu não presto para nada, eu sou burra mesmo. E quando o ambiente, papai, mamãe, autoridades ainda reforça isso em você, você nunca vai dar certo na vida, porque você é extremamente inadequada para esse ambiente, para essa cultura, para essa economia, né? Você é rico, eu sou pobre, então o rico que tem vez e o pobre não tem, né? Enfim, a exposição, e esse sistema nosso de proteção, né, para sobrevivência, mecanismo de defesa e tudo mais, coloca você, lembra que o cérebro é preditivo, ele está nas previsões. Então, se o nosso cliente passou mal, por exemplo, fazendo uma palestra, o cérebro dele e já botou na memória, não vai na palestra, porque ali você passa mal. Passando mal, você sai da tua homeostase. Sai da homeostase, você encurta a tua vida. Então, é o seguinte, a melhor resposta é não vá na palestra, não dê a palestra. Essa é a resposta. Então, pegue esse exemplo e pode usar para tudo, porque é assim que a gente funciona, certo? Gente, nossa, o pessoal vai me... Eu nunca consigo, né, no tempo certo. Então, muito obrigada por estar conversando comigo até hoje, até esse momento. Podem escrever, são os meus contatos da aporte. Estou aberto aí a qualquer tipo de pergunta. Participem, vejam todas as palestras hoje, domingo, revê a do sábado, porque vale muito a pena, gente. Até a próxima vez. Tchau, tchau.